Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 11 de fevereiro de 2016, quinta-feira. Vamos às movimentações do mercado. Hoje, um dia movimentado. Nós tivemos uma pressão vendedora importante. A gente teve uma queda de 2,62% no índice, mas essa queda chegou aos 13,5% ao longo do pregão. Uma queda mais forte até do que eu estava esperando. A minha expectativa para o pregão de hoje, como vocês acredito estão acompanhando aí pelo Farol, era realmente correção. Mas essa correção foi um pouco além do ideal, né? Mas o mercado é sempre assim, ele nunca faz um movimento muito fácil. Antes eu tinha essa linha de resistência aqui, né? E agora já faz todo sentido trazer essa linha de resistência para cá, né? Hoje foi um dia de forte queda no mundo inteiro, né? As bolsas europeias caíram forte, Estados Unidos caiu forte e a gente não foi diferente, tá? Eu vou pular para o gráfico do futuro, que eu acho que ele nos ajuda um pouco mais nesse momento, né? A gente havia mencionado o processo de 5 ondas, né? Provavelmente uma onda 1, pelo menos é isso que a gente está lendo, e existe uma expectativa de um movimento corretivo que deve respeitar esse fundo aqui, né? Por enquanto o mercado está respeitando. Para fazer uma correção, uma onda 2, para um novo ciclo de alta a gente tem uma onda 3, tá? Então a gente pode até dizer, nesse cenário de ondas, que o pivô mesmo, tá? Seria o rompimento desse topo aqui agora, as coisas ficam um pouco mais claras, tá? Fazendo a retração de Fibo desse ciclo de alta, de novo, a gente não pode perder essa retração de 618. Vamos considerar essa zona aqui, por enquanto ela está sendo respeitada, tá? Nós tínhamos um canal de alta, vamos olhar ele pelo intraday. Esse canal, em conjunto com essa retração desse ciclo menor, retração desta alta e a retração de toda esta alta, vocês se lembram bem, junto com o suporte, vamos puxar para o fechamento de ontem para ficar um pouco mais claro aqui, né? Então, junto com esse suporte em gap, nos dava um alvo nessa região aqui, né? Então, numa correção comportada, imaginava o mercado vindo buscar a LTA do canal junto com essas estruturas, né? O mercado abriu em gap de baixa, né, estressando essa zona de suporte. Fez aqui um primeiro movimento, que é para ser rompido para baixo, né? E aqui rompeu, mas é um rompimento questionável, né? A gente acompanhou esse movimento e a venda se daria pela confirmação, pela perda mínima. No gráfico de 5 minutos, a gente estava tendo uma consolidaçãozinha que era o ponto de gatilho para uma venda. Bom, o mercado acionou então esse primeiro movimento e fez um movimento de queda que acabou rompendo este canal de alta, tá? Então esse canal de alta agora não nos oferece mais suporte, na verdade ele até nos oferece uma resistência no eventual movimento de alta. Essa linha aqui de suporte, tá, já não é mais significativa, a gente vai focar agora na resistência da fronteira do gap aqui. Essa retração, como já teve o rompimento da retração de 0,68, ela já não é mais tão significativa, tá? Ela sugere queda, né? E a retração mais longa, né, traz os preços para cá. O ponto que a gente não pode perder é esta linha aqui, em tese. Vou botar aqui numa outra cor, tá? Mas o cenário ficou complicado, né? A gente estava na hipótese até de um rompimento falso, e tendo um rompimento falso aqui, percebe que o mercado segurou um bom tempo na LTA, né? Se a gente tivesse a marcação de rompimento falso, a gente poderia entrar comprando de forma agressiva. E o ponto para fazer essa entrada era o rompimento dessa linha amarela. O mercado testou, mas não rompeu. Bom,
No finalzinho do pregão, entrou uma pressão compradora bem importante. A gente teve uma barra elefante que foi acionada. Se a gente tivesse tempo de pregão, provavelmente o movimento teria continuidade, o fechamento poderia ser bem melhor. Para o pregão de amanhã, é uma bela incógnita, tá? Mas na dúvida, eu prefiro me ater ao cenário inicial que eu tinha, né? Que é movimento corretivo. A gente já tem 3 candles aqui claramente fazendo a correção. Não foi um candle tão feio no fechamento, o candle de hoje no futuro. Se a gente tiver a superação de máxima, se a gente tiver setups na ponta compradora aparecendo no pregão de sexta-feira, ainda acredito que seja momento para apostar na alta, tá? Se o mercado romper esse fundo aqui, bom, daí tudo muda. O cenário muda, tá? Então, o pregão de amanhã vai ser bem importante ver como é que o mercado vai reagir na abertura amanhã, tá? A gente está, obviamente, muito dependente da movimentação do mercado americano. Vamos dar um pulo no gráfico do Dow Jones. Repara que a gente teve um dia de queda importante no Dow Jones e a gente veio testar esse patamar de suporte aqui, ó. O mercado fechou ainda respeitando esse suporte, mas não fechou oferecendo sinal de reversão. Então, o pregão de amanhã vai ser muito importante para definir isso. Definir não, né? Mas para nos dar uma chance, para dar uma chance ao gráfico de dar uma sinalização mais clara do que vai acontecer aí, se rompe ou se sinaliza uma reversão, tá? Esse ponto é bem importante, tá? Alguns estão vendo aqui um ombro, cabeça, ombro. Eu acho que está muito disforme, tá? Mas de qualquer forma, o rompimento dessa zona aqui seria um sinal muito baixista para o mercado americano, tá? Bem baixista para o mercado americano. O S&P 500 futuro também deu continuidade ao movimento de queda. Reparem que a mínima de hoje pegou a mínima de janeiro, até foi um pouquinho abaixo. A gente está naquela zona cheia de suportes que fica difícil definir um rompimento, tá? Mas por enquanto a pressão é vendedora, tá? A pressão é vendedora e há um risco, sim, do mercado romper essa região. Se romper essa região, seria muito difícil para o nosso mercado conseguir segurar. Então, estamos reféns aqui do mercado americano. No intraday, esse é o cenário. A gente tem que ficar bem atento a esse suporte. E nesse momento, a essa faixa de resistência aqui. Vamos ver como é que vai ser o comportamento no pré-mercado, né? O mercado vai se movimentar até a abertura de amanhã. Se a gente tiver o rompimento dessa faixa, as coisas se tranquilizam bastante no mercado americano. Seria um duplo fundo, tá? Então, estamos reféns do mercado americano. No dólar, o dólar vinha subindo, tá? Ele vinha dando sinais de fraqueza no intraday. E hoje, na metade da tarde em diante, ele ganhou bastante força. Mas antes de a gente partir para o intraday, vamos reparar o seguinte. A minha leitura do dólar, o que eu estava me programando em relação ao dólar, está mais para o lado da venda, tá? E o que eu estava esperando seria um movimento de correção, uma alta, que viesse testar a média móvel de 21 períodos, que viesse a testar o fundo aqui rompido, e talvez fazer o pullback da LTA rompida. Basicamente, nós temos tudo isso hoje. Eu mencionei que a zona seria entre a retração de 0,32 e a retração de 0,50 que foi alcançada hoje no fechamento, tá? Então, o dólar está naquele ponto interessante de uma reversão. Ele não deu ainda sinal para isso. Ele pode subir um pouco mais, buscar a retração de 618. Tá? Se ele seguir subindo com candles de alta, não tem o que fazer. Eu não vi uma compra segura aqui, com certeza não vou ver compra aqui. Tá? Eu apenas não faço venda, a gente está de fora do dólar esperando uma definição de cenário. Tá? Se surgir amanhã ou depois um candle vendedor mantendo, né, a ideia de que essa zona aqui está segurando os preços, todas essas estruturas segurando os preços, a gente pode pensar em vendas. Ok? No intraday,
nós tínhamos aquele canal que deixava desconfortável operações na ponta compradora aqui. O dólar passou o pregão inteiro roçando na linha de retorno do canal de alta e agora conseguiu romper esse canal de alta. Eu posso fazer um pequeno ajuste, talvez, na inclinação deste canal. E posso fazer a projeção desse canal aqui para cima. Tá. Eu não vejo muito o que fazer no dólar com esse gráfico, tá? Eu me manteria focando em operações de day trade. Por enquanto o viés é altista, né? Mas com um sinal de alerta pela posição que o dólar está chegando no gráfico diário. Falta o sinal de reversão para a gente começar a apostar forte na venda, mas a gente já tem que ficar atento a isso. O juro segue trabalhando abaixo dessa faixa de resistência do suporte que foi rompido, né, por volta dos 15.350. Né, o viés continua sendo baixista. Partindo para as ações, a Vale corrigiu um pouquinho mais, continua com um gráfico interessante. Isso aqui parece um pullback da cabeça do pivô de alta, tá? Eu vejo possibilidade, inclusive, de compra na superação dessa máxima. Se era compra aqui, é também compra aqui na superação dessa máxima. O importante é que a Vale não venha a fechar abaixo da mínima do dia 4. Ela pode violar o que pode gerar stop, né? Mas o importante mesmo é que não feche abaixo desse ponto. Setups compradores no intraday, eu encararia de forma agressiva na ponta compradora. Ok. Vale 3, mesmo cenário. Talvez até mais bonitinho que da Vale 5 no atual momento. E a BRAP, que é mais volátil, ela chegou a bater na mínima do dia 4, em 13,31, e conseguiu uma recuperação. A superação da máxima de hoje abre espaço para uma movimentação altista. Nós já temos um zigue-zague ascendente que está faltando, e principalmente é a virada da média móvel de 21 períodos para cima. Né? Isso tanto na Vale quanto na BRAP, enfim. Petrobras, papel que está fraco. Se houver o rompimento do suporte aqui em 4,12, provavelmente a gente vai ter uma boa venda. Tá? PTR3, mesma coisa. Eu prefiro o PTR4 para qualquer tipo de operação no momento. Ambev está com um gráfico bonitinho. Não superou a máxima de ontem, faz um novo candle de cotação altista, segurando nessas mínimas todas. Se a gente for olhar no intraday, vai ficar claro que inicialmente é um grande retângulo. Se esse suporte for rompido, claramente rompido, a gente tem um grande topo duplo. Mas por enquanto o viés favorece a alta. Tá? Então o papel para a gente acompanhar de perto pode dar bom day trade. E para quem tem um pouco mais de confiança no papel, também vejo um bom cenário para uma compra na superação dessa máxima, né, acreditando já no zigue-zague ascendente, na congestão que a gente vai voltar então para a faixa de resistência. Um outro ponto para um bom sinal para compra seria o rompimento dessa resistência junto com o rompimento da média móvel de 200. Então eu vejo o gráfico da Ambev como interessante para compra. O setor cirurgia deu uma boa paulada para baixo. O Gerdau caiu 11%. Até pode ser visto esse sinal de hoje, essa barra de hoje, como uma barra de ignição. Alguns papéis, né, ficam com um candle meio de barra de ignição, mas que eu não estou me sentindo muito confortável para operar na venda ainda. Se antes eu não estava, agora que já tem 3 pregões de queda, né, o mercado americano no suporte e candles grandes hoje, não me parece o melhor cenário. Eu ainda tentaria capitalizar na venda pelo intraday, tá? E caso amanhã talvez ocorra uma definição por parte do mercado para baixo, que provavelmente viria pelo mercado americano rompendo o suporte, tá? Day trades poderiam vir a ser segurados para swing trade, por exemplo.
Tá, então, por enquanto, acho que o momento é de cautela. CSNA, eu ajeitei as linhas. O ponto mais crítico de resistência agora fica em 4,39 até os 4,50. Também tem espaço para cair até a média móvel de 21 períodos. O ZIN 5 já praticamente alcançou a mínima de janeiro, uma queda de 12%. Tá, agora a gente já pode colocar esta linha como importante de resistência. E a ZIN 3, que tinha um cenário altista, também começou a complicar, né? Pelo modelo que eu uso, uma compra trabalhada no dia 4, que foi o dia do rompimento, teria um alvo de 9,27%. Os preços chegaram a 8,64%, não bateu na RP, e agora dessa paulada para baixo que teria estopado na perda dessa mínima. Mas, na verdade, o stop já seria praticamente no 0 a 0, com um pequeno prejuízo, na verdade, porque uma vez que a gente alcança 80% do alvo, né, da distância para o que seria RP, para quem faz RP, ou para RT, realização total, para quem fecha toda a posição ali, ao início um ajuste stop. Esse foi um ajuste no modelo que eu fiz ano passado para cá e que apresentei na semana do trader. E quem não trabalha com isso, numa compra aqui do dia 4 acabou sendo estopado. Tá? O mercado ficou a risco, né, nesses últimos pregões aí. No setor de bancos, Bradesco corrigiu mais um pouquinho, ainda tem um cenário que não assusta. Tá? Eu fico muito atento à possibilidade, na eventualidade do papel romper esse topo. Seria um rompimento muito importante, uma compra bem interessante. Itaú, mesmo cenário. Tá? Não há nada a ser feito. O papel está corrigindo numa contração. E o que nos interessa é o rompimento desse topo. Daí para compra ou o rompimento desse fundo para venda, mas isso já está um pouco mais distante. Banco do Brasil. É o papel que está mais fraco desses três principais de bancos. Hoje caiu 4,6%, já começa a perder esse fundinho aqui, pode buscar o fundo de janeiro. Tá? O rompimento dos 12,60 seria um sinal bem ruim, tá? Provavelmente geraria uma venda. Enquanto não rompe aqui, a gente não faz nada, ou a gente também fica na expectativa do rompimento desse topo anterior, que mudaria o cenário para um cenário de alta, desde que esse suporte aqui seja respeitado. Outros papéis. Milho. O milho deu um olé, né? Ele estopou. Todo mundo trabalhou com a média móvel de 9 e já gera compra no fechamento hoje. Né? Virou a média para baixo, virou a média para cima. A gente tem engolfo de alta, entrada de bom volume. Então, para quem foi encerrado aqui, eu vejo novamente a entrada na superação da máxima de hoje. Tá? CESP sinalizou uma entrada ontem, inclusive acionou essa entrada pela superação da máxima, apesar dessa abertura em forte pressão vendedora no mercado, né? A CESP Cretina foi lá e acionou. O acionamento existe justamente para tentar fugir de cenários como o de hoje, mas não teve jeito. E o papel deu uma paulada para baixo que teria estopado. Né? Perdeu essa mínima de ontem, a mínima do dia 5, e com isso gerou stop. E agora o cenário me sugere que a gente deve desenhar a resistência aqui. Ciel 3 vem sofrendo forte pressão vendedora. Hoje caiu mais 7,9%. Já alcança um nível de sobrevenda interessante, mas não tem um sinal de reversão ainda. Tá? Pode ser trabalhado no trade de guerrilha. Então, foco no intraday. Pela projeção do canal de baixo que foi rompido, tem um pouco mais de espaço para cair. Tá? A gente poderia trabalhar um Opening Power Breakdown no papel, mas o papel acabou pulando esse acionamento. No intraday não deu ponto de entrada. Eu não sei não. A impressão que eu tenho é que o papel vai continuar caindo. Tá? É um papel para acompanhar no intraday, porque está fazendo movimentações fortes. Lojas Renner. A gente mencionava Lojas Renner junto com o Ciel 3. A venda por gap de fuga fluiu muito bem e o papel hoje testa a zona de suporte por volta de 16, faz um candle de indecisão, mas não é um sinal bom para compra. Tá? Não é um sinal bom para compra, eu não me arriscaria nesse ativo ainda.
Apesar de eu ter colocado nas listas de trade CVCB3 ontem, eu esqueci de comentar aqui no Farol. Tá? Gerou uma venda. Eu acho que eu esqueci de comentar. Foi dado call pelo método Leandro também. E essa venda de ontem já alcançou RP hoje e deve dar continuidade à queda. Tá? Não há nenhum sinal de reversão. Croton, a gente mencionou os papéis do setor de educação ontem, né? A CR3 havia estopado e a Croton ainda não havia estopado. Hoje a Croton estopou pela perda dessa faixa aqui da fronteira do gap, mas conseguiu fechar ainda respeitando a zona, né? Então o cenário ficou um pouco complicado. É até possível buscar uma reentrada, mas é o tipo de cenário que eu estudaria amanhã, de acordo com como os futuros abrem, o que o mercado está sinalizando na abertura. Tá? Eu fico atento ao papel, fico bem atento a oportunidades na compra no intraday, tá? Mas buscar, para quem entrou, foi estopado, buscar a reentrada pelo gráfico aí de swing trade, não está assim tão óbvia a reentrada, mas eu acredito que se o mercado conseguir respirar, tá? E seguir o ciclo de alta que eu vinha imaginando, acredito que esses papéis devam ainda desempenhar bem. Mas o cenário complicou. CR3 segue em queda. Talvez venha fazer o pullback desta LTB rompida. Tá? Com certeza não é momento para pensar em compra em CR3. Tá? Ontem eu frisei o cenário da MYPK3, que estava se aproximando de um stop no semanal, num stop no gráfico diário, e que poderia dar uma bela uma porrada hoje. O papel realmente deu uma porrada, chegou a cair 14,5%. No intraday a gente teve uma barra elefante, tá? Seguida de um rompimento de um power breakdown. Tá? Então deu para aproveitar, quem ficou atento. E o papel não dá sinal de reversão ainda. Rompeu um suporte importante? Rompeu. Seria a venda. Eu acho que ficou um pouco esticado para buscar vendas agora. Tá? Quem fica mais interessante para uma venda agora é QGEP. A QGEP está rompendo uma mínima histórica dentro de um cenário de maço de bandeira. Tá? O índice de afastamento não é tão grande, é 25, daria para buscar a operação, mas para fechar na volatilidade. Tá? Senão pode ficar distante demais o alvo. Tá? Então, QGEP chama atenção na venda. RADL3 segue respeitando a resistência aqui dos 44 e 20. Se tivermos a perda mínima desses últimos 3 pregões, a correção é capaz de fluir um pouquinho melhor. SUSB 5 está se segurando ainda aqui nos 13,95, na verdade, até com uma cara de fundo reflexo. Hoje tem uma incrementada no volume. É um papel que eu acompanhei no intraday. Tá? Os seus parceiros aí, Fibra está fraca. Fibra está dando ideia de que está rompendo suporte. Papel que está mais propenso a seguir em queda em busca dos 36. KLBN11 vem andando de lado. Pode gerar boas entradas na compra se romper os R$21. Por enquanto nada a ser feito. E acredito que era isso. Espero que hoje não tenha esquecido nenhum papel. Mercado tenso, né? Movimentações difíceis nesses últimos dias. Vamos ver para onde o mercado vai. Tô curioso. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.